Nessa aula vamos falar sobre linked lists. Eu vou fazer todo o falatório antes e no final vamos criar uma lista. Uma linked list, ou lista vinculada, lista ligada, como preferir, se comporta de uma forma parecida com o array ao guardar dados em sequência. Porém, ao invés de indexação, uma lista guarda ponteiros para os próximos itens da sequência. Cada valor em uma lista é chamada de nó, e cada nó deve ter dois valores, o valor real dessa posição e a referência para o próximo valor. O primeiro nó é chamado de cabeça e nós sempre começamos a percorrer nossa lista por ele até chegar no último nó disponível nessa lista. Existem três formas de se criar uma lista. A primeira, que é a que vamos criar, é uma lista simples e única. Única pois começamos a percorrer da cabeça até chegar no valor que queremos ou no final, sempre dessa forma. Depois temos uma lista dupla, onde os nós, além de guardar a referência para o próximo nó, também guardam do anterior, possibilitando percorrer a lista de forma reversa. Por último, temos uma lista circular, que funciona como a primeira, mais simples, porém o último item guarda referência para a cabeça da lista. E sobre os prós e contras de se ter uma lista tem inserção e exclusão de itens em tempo constante. Isso porque quando você insere ou exclui um nó, só é necessário pegar a referência do nó da frente, desse nó que está sendo excluído, e atribuir ao nó anterior. Em um array, quando o valor é excluído, é preciso reindexar todos os valores à frente. Então, em um array com muitos valores, a operação é muito mais custosa. Já como desvantagem, uma lista usa mais memória que um array, pois guarda referências e outros nós e não só os valores. E a operação de busca é lenta, além de não poder acessar dados randômicos, então você não pode acessar diretamente um dado, pois para você acessar um nó, você precisa obrigatoriamente percorrer a lista até chegar nele. E agora vamos implementar uma lista de forma bem simples aqui. A primeira coisa que eu vou criar no nosso código aqui vai ser uma classe para o nó, para poder criar os nós que vamos atribuir a cada posição nova dessa nossa lista. Então eu vou criar uma classe nó, dessa forma, que vai ter um constructor que vai receber um valor na criação, e esse valor eu quero atribuir ao meu valor dentro dessa classe. Então dentro do novo nó eu vou ter um valor que eu vou atribuir esse valor que eu vou receber. E também eu quero ter um próximo que vai guardar a referência para o próximo nó, que por enquanto eu vou inicializar em null. Então sempre inicializamos ele em null. E abaixo eu vou criar a classe da minha lista. Então class lista. Você pode chamar de lista ligada, lista linkada, linked list, como achar melhor. E dentro eu quero ter um construtor, que a única coisa que ele vai fazer é atribuir a minha cabeça dessa lista em nulo. Dessa forma. E a lista precisa ter obrigatoriamente para funcionar alguns métodos, que seria o método de adicionar um valor, o método de pegar um valor em alguma posição e o método de excluir um valor. Então primeiro vamos começar com o método de adicionar. Então eu quero adicionar um valor, que eu vou receber por parâmetro, e esse valor eu vou criar um novo nó com ele. Então uma constante aqui de novo nó, que vai ser igual um new nó, e eu vou passar aqui esse meu valor que eu estou querendo adicionar. Então aqui eu já tenho um novo nó com esse valor que eu passei e sem a referência do próximo. E aqui eu posso fazer uma checagem antes de adicionar. Eu quero checar se a minha cabeça dessa lista ela é igual a nula, ou seja, a minha lista não foi inicializada ainda. Se ela não foi inicializada ainda, a minha cabeça então vai receber esse nó que eu acabei de criar. Caso já tenha sido inicializada essa lista, eu vou ter que iterar por todos os valores dessa minha lista, e quando chegar no último valor, um valor que não tenha uma referência para um próximo valor, então é nesse próximo valor que eu vou querer adicionar a minha nova lista. Então eu vou pegar aqui a minha posição atual, nessa iteração que eu vou fazer, vai começar pela cabeça, porque eu sempre preciso começar pela cabeça da minha lista. E agora abaixo, enquanto, vamos usar um loop de while,
Então, enquanto atual.próximo é diferente de nulo, ou seja, enquanto eu não cheguei numa posição dessa minha lista onde ele não tem um próximo, onde ele ainda tem um valor. Enquanto eu não cheguei, o meu atual vai receber a minha referência para o próximo valor. Então, enquanto ele não acha um valor onde o próximo seja nulo, eu vou iterar e procurar, mas quando ele alcançar, quando ele chegar nesse valor, onde meu próximo é nulo, meu atual.próximo vai receber esse novo nó. Depois eu quero poder pegar valores através de uma posição. Vou criar um método de get, que é convenção a gente chamar um método de buscar algo como get, e eu quero passar uma posição no meu array. Eu preciso pegar por posição. E aqui a primeira coisa que eu preciso fazer é garantir que essa minha posição não é negativa, porque não pode ter posição negativa. Então, se a minha posição for maior que menos 1, então eu começo a executar aqui. Mas se ela não for, eu vou retornar undefined. Se beleza, minha posição é positiva, então ela pode existir no meu array. Vamos pegar a cabeça dessa minha lista. E aqui eu vou criar um contador, que vai ser inicializado em 0, porque aqui o nosso while vai ser diferente. Então, while, o atual, o meu valor atual é diferente de nulo, e o meu i é menor que a minha posição, que eu vou executar aqui dentro é, o meu atual vai receber atual.próximo, e o i vai somar. Então, o que eu faço aqui? Enquanto o meu valor atual é diferente de nulo, ou seja, tem algum valor que não chegou no final, não está no final da minha lista, eu continuo no while, mas eu tenho mais uma outra condição. Se meu i for menor que a posição, eu também continuo. Por quê? Se chegou aqui no valor que é nulo, mas não atingiu a minha posição, é porque essa posição não existe. Ou então, se ele chegou aqui na minha posição, de alguma forma, e ainda não bateu aqui, se atual ainda tem alguma coisa, é porque então finalmente chegamos na posição que o usuário está querendo pesquisar aqui. Aqui eu vou dar um return, então se bateu alguma das duas condições, eu dou um return. Se o atual for diferente de nulo, tem alguma coisa nessa posição, então aqui, ternariamente, eu vou devolver um valor, que vai ser o valor atual dessa posição. Se não, undefined, pois não chegou na posição, ou então esse valor é nulo. Aqui já temos nosso método de get, que vai nos retornar um valor a partir da posição. E por último, o que eu preciso obrigatoriamente ter aqui é um deletar. Então, deletar. E eu preciso deletar por posição também. Esse método aqui já é um pouquinho mais complexo. Tem algumas coisas a mais que precisamos fazer, tem algumas validações a mais. E a primeira validação que eu quero fazer é se a minha lista não está vazia, se o usuário não está chamando esse método numa lista vazia, e também se a minha posição é positiva. Então, if this.cabeça é igual a nulo, ou a minha posição é menor do que 0, nós vamos dar um erro aqui. Então, vou dar um throw new range error, dessa forma. E esse range error, a única coisa que ele faz é dar um erro que indica que o valor que foi passado ele não existe no array, no set, em alguma coisa que a gente está iterando. Então aqui, se a posição é menor do que 0, significa que é um número negativo e nossa lista não permite números negativos, pois sempre vai começar na posição 0. Ou então, se a nossa cabeça for nula, também vai retornar esse erro, pois significa que é uma lista que não foi inicializada. Não tem nada, não tem posição nenhuma, então não é permitido você retornar algum valor. E aqui a única coisa que eu quero fazer é dar uma mensagem de sem item na posição
E aqui eu pego a minha posição no meio dessa interpolação. Primeira condição já foi. Agora a segunda verificação que precisamos fazer aqui é se eu já estou tentando remover a cabeça da minha lista. Então if posição vai ser igual a 0, porque aqui já é um pouco mais fácil. Nós fazemos dessa forma aqui. O que eu quero fazer é simplesmente colocar na cabeça da minha lista a referência para o próximo valor aqui, que pode tanto ser uma referência, mesmo uma referência para o próximo valor, o próximo nó, quanto pode ser um nulo. E aqui eu vou dar um return de true para quebrar já o nosso método. E se é um valor válido, nossa lista é válida, a posição não é 0. Nós precisamos agora iterar essa lista até chegar nessa posição. Só que eu preciso fazer umas coisinhas aqui. Primeiro eu pego, claro, meu item atual, que vai ser a cabeça, que é por onde eu preciso começar. Eu vou ter também um anterior, que eu já chego lá, já explico o porquê desse anterior. Pode inicializar ele nulo. Também vou ter aqui o meu contador, para saber se eu cheguei nessa posição ou não. Então, enquanto o meu atual for diferente de nulo, é a mesma condição do nosso get aqui. E aqui o nosso contador for menor que a posição, o que eu vou fazer? Enquanto não chegou nesse valor, ou no final, o meu valor de anterior vai receber o meu atual. O meu atual recebe aqui meu atual ponto próximo. E eu vou adicionar 1 nesse meu contador. Por que eu preciso fazer assim? Porque se por um acaso eu cheguei na minha posição final, eu preciso ter o meu anterior por quê? Digamos que eu tenho aqui uma posição 1, a posição 2 e a posição 3. Se eu quero eliminar a posição 2, quando eu cheguei nesse 2 aqui, eu preciso deixar o meu 1 reservado nesse anterior. E eu preciso ter esse 2 aqui na atual, porque a hora que eu excluir, eu vou pegar esse valor do 2, que vai ter o próximo, no caso a referência para o meu valor 3, e eu vou simplesmente atribuir a referência desse valor 3, que está na minha posição 2, aqui no meu valor anterior. Então aqui abaixo, se ele saiu desse while, o que eu vou fazer agora é, meu atual é diferente de nulo, ou seja, tem algo nesse meu nó. Se tem algo nesse meu nó, aí eu faço isso. O meu valor anterior a esse valor que eu quero excluir vai ter aqui como próximo o valor após o meu valor atual. E aqui eu já retorno true para quebrar. E aqui, se ele saiu do meu loop, então, e o meu valor atual não tem nada, é nulo, ou então não achou essa posição de alguma forma, eu vou novamente dar um throw nesse error aqui, para ficar mais fácil. Então, não achou nada, não tem essa posição, não existe valor, não tem essa posição. E aqui, por último, para ficar um pouco mais fácil para a gente visualizar, eu vou criar um método que retorna todos os valores que eu tenho nessa nossa lista. Então, valores, aqui. Esse método, a coisa que ele faz é pegar o atual, que vai ser a minha cabeça, quero começar pela minha cabeça. Eu vou ter aqui um valores, que vai ser um array. E aqui, enquanto o meu atual for diferente de nulo, ou seja, não chegou no final da minha lista, o que eu vou fazer aqui é, deixa eu só indentar melhor. Pronto. Nos meus valores eu vou dar um push desse meu valor atual. E aqui o meu atual vai receber o meu próximo nó dessa lista. Então, quando ele chegou no final, eu só quero dar um return de valores. Pronto, tudo certo. Eu já tenho a minha lista. Agora vamos criar uma nova lista. Vai ser uma nova lista aqui. E aqui abaixo eu quero fazer, eu quero adicionar um número. Então, vou adicionar aqui para a primeira posição o valor 1. Vamos copiar isso mais umas 2 vezes aqui. Vamos testar todos os meus métodos já de uma vez. Então, eu quero adicionar o valor 2, o valor 3. Eu vou dar aqui um console.log para a gente ver que adicionou mesmo esses itens. Lista.valores. Posso dar esse console.log aqui. Depois eu quero deletar
o item que está na posição 1. E depois eu quero adicionar também o valor 4. Pode dar de novo um console log para nós vermos que realmente ele deletou um item e adicionou mais um. E depois eu quero dar um get, então aqui lista.get. Quero dar um get no item que estiver na posição 2. Então vamos rodar aqui. Cadê o run? Pronto, olha só, já temos o resultado aqui. Então eu adicionei os 3 primeiros itens, como você pode ver nesse console.log dos valores. Adicionei 1, 2 e 3, estão na sequência certa. Depois eu deletei o que está na posição 1, como ele começa em indexação 0. Então eu deletei o segundo número, que no caso seria o 2, a segunda posição aqui. Depois eu adicionei o número 4. Então eu dei esse console log aqui de cima, né? Esse console log que está aqui no meio, que são os valores 1, 3 e 4, depois de deletar e adicionar. E por último eu peguei o item que está na posição 2 do meu array. Então 0, 1, 2 é esse último valor aqui, que é o valor 4. Então é assim que funciona uma lista linkada ou uma linked list no JavaScript. E agora você sabe como trabalhar com essa estrutura de dados.